Antes de falar sobre o que aconteceu naquela madrugada e as consequências do que ocorreram comigo até hoje, irei começar com meu relato do princípio. Quando eu era ainda uma criança com o nariz escorrendo meleca, foi uma dessas ocasiões, quando nós estávamos subindo em uma mangueira para roubar algumas frutas, que eu acabei escorregando, deslizando sem conseguir me apoiar em um dos troncos e caí de forma desajeitada. Não havia quebrado nenhum osso, muito menos me machucado de forma grave, mas, após aquele acidente, eu não conseguia mais dormir como antes. Os médicos falaram sobre um trauma na cabeça de uma região específica que causou a minha insônia até hoje. Foi aí que tudo começou. Após alguns anos daquele incidente, eu já havia servido ao exército e estava podendo pagar meu próprio aluguel, ocupando alguns serviços meio-bico, mas suficientes para uma grana. Mudando-me para uma casa para outra, fez com que eu pudesse ter meu próprio lugar para descansar e comer. Esse dia, como qualquer outro, ao encontrar um novo lar, novos vizinhos e um cheiro diferente de papel de parede mal desenhado. A propriedade, naqueles anos, guardava alguns móveis do ex-proprietário. As únicas coisas que eu precisava saber, quando paguei adiantado, era que eu não me preocuparia em conseguir uma mobília nova, porque a falecida senhora, com muitos anos que viveu na sua residência, deixou alguns eletrodomésticos. Os seus filhos, sujeitos mal encarados, alugaram por um preço bem atrativo. Era tudo que eu precisava saber. Como eu não conseguia dormir, ficava a maior parte da madrugada perambulando dentro dos quartos e móveis que eu habilitei. Isso se tornou uma rotina desgastante e monótona. No entanto, aprendi a lidar com isso enquanto bebia algo vagabundo e fumava cigarros paraguaios. Tudo era apenas mais um acessório, já que eu desenvolvi uma mania própria, utilizando os televisores e fazendo um joguinho particular com os canais em estática. Em outras ocasiões, eu estava sob o uso de álcool, mas não era o suficiente para criar alucinações, já que aprendi a me adaptar e o meu corpo estava tão resistente quanto pedra sendo atingida por água no oceano. Naquela noite, com ventos sacudindo os telhados e janelas sem os ferrolhos, que eu coloquei um cigarro entre meus lábios. E ele ficou balançando para um lado e para o outro, a fumaça sendo consumida aos poucos, sem ao menos eu dar um trago. Antes de mais nada, no meio do devaneio psicológico, decidi fuçar os cômodos da casa para encontrar pelo menos algum rádio ou televisor. Cambaleando como morto-vivo na madrugada, explorei vários troços de porcarias para achar uma TV escondida embaixo de alguns cobertores sujos com poeira e outras coisas marrons que eu não conseguia identificar. Tratava-se de um aparelho de 14 polegadas, a cabo bem antigo. Não pensei muito para ter em posse e dirigir para onde estava posicionado o sofá. Coloquei em cima de um móvel que ficou devidamente assentado como se pertencesse àquilo. A tomada no lugar certo e as ligações com a antena devidamente preparada. Só precisava conectar e ligar. Pressionei meu dedo no botão, exageradamente grande do aparelho, na parte direita. Um cheiro degradante de borracha queimada subiu, e eu imaginei que havia destruído o que restou daquele objeto, mas não. Naqueles segundos, imagens em estática começaram a ficar movimentando freneticamente. Uma linha preta cortando, de baixo para cima e um traço. No meio se movimentava como uma dança. Pude perceber que o aparelho estava funcionando. Tentei me adaptar ao menu, todos os canais estavam fora do ar. E eu fiquei impressionado. Haviam 64 emissoras e nenhum funcionando direito. Isso tudo parecia feito para mim, porque contribuiu em meu estado estático e borrado para um jogo particular. Costumava ficar pressionando o botão de sincronização para que os canais fossem correndo e encontrando os que estavam com área. Geralmente eram os mesmos, muitas vezes fora do ar. Isso contribuía para me deixar cansado e fazendo o tempo passar naquelas horas de vigília. Mas naquele dia não. Eu pude perceber, mesmo não funcionando devidamente, que algo foi colocado como favorito. O canal escolhido como preferido sempre era selecionado no botão 0. O local apresentava barulhos e imagens distorcidas. Nas ocasiões em que chegava o número 0, parecia que a TV ia sacudir. Antes de chegasse no destinatário, fui mudando, me aconchegando no sofá e saboreando o uísque com pedras de gelo. O cigarro ainda continua dançando em meus lábios. Pressionei meu polegar várias vezes no controle remoto, de forma frustrada, porque parou sem funcionar. Bruscamente, o aparelho continuou no canal 0. Nada mais estava funcionando, nem mesmo o botão bizarramente grande desligava. Então, parei ali para terminar a madrugada com um chiado. Eu estava olhando para aquela tela ficando preta, e aos poucos,
Depois de alguns segundos, sem corresponder a meus comandos, a emissora foi ganhando imagens e ruídos familiares, aparecendo ao fundo. Parece que demorei algum tempo refletindo e sendo entediado pela minha mente cansada, que as coisas foram ganhando proporções inusitadas. Como eu disse, estava aguardando o dia começar e tinha certeza que havia ultrapassado as 3 horas da manhã. O canal foi ganhando forma, a estática desaparecendo rapidamente e mexericos dos espectadores anunciaram um top show com uma cadeira no centro, uma plateia embaixo de um câmera dando destaque para anunciar um possível apresentador, cortinas laranjas com alguns detalhes ondulados ciscados. Logo em seguida, alguém surgiu com algo no rosto, de forma exagerada e bem típico daqueles shows de auditório. Uma apresentação bastante animada e agitada. Deliberadamente acenava para o público. A câmera distante agora vai se aproximando para mais perto de onde ele havia sentado. O esquisitão, aparentemente ao vivo, ficou observando a plateia freneticamente em aplausos e gritos de garotas e homens. Quando finalmente a câmera estava próxima ao sujeito, eu pude vislumbrar que se tratava de alguém usando uma máscara bizarra, semelhante à de uma ave. Sua voz falha, levando os espectadores à loucura com algumas piadas em alemão, que eu não entendia a maioria, mas a plateia explodia em gargalhadas. O pouco que eu compreendi era de humor negro bem pesado, com abusos, violências, mortes atuais para a época e mais antigas. O apresentador, usando uma máscara assustadora, elegantemente bem vestido, anunciava na sua linguagem que ia ficando cada vez mais difícil de compreender, mostrando uma tela grande com a projeção semelhante a um cinema. Em um local da parede, tinha destaques para figuras desenhadas e algumas imagens que, em todas as ocasiões, fazia uma tela ficar borrada em meu televisor. Mesmo dando os tapas, não funcionava e a interferência sempre incomodava nessas ocasiões. Não imagino o que se passava. Creio eu que coisas típicas dessas opções de comédia ou algo que eu não poderia saber. O entretenimento, tão tarde da noite, parecia uma droga ao estourar o público da plateia em euforia e espanto. Depois das apresentações e alguns tipos de projeção, aplausos duradouros se divertiram. O que me fez o sangue congelar e o corpo parar de responder aos meus comandos naquele momento, como uma paralisia do sono, foi num instante que a câmera finalmente apontou para a plateia, repleta de manequins sentados, com rostos virados para a direção devidamente colocados. O sujeito continuava com suas piadas no sotaque alemão, e as risadas eram expulsas das caricaturas de gente, com faces contorcidas, gargalhadas plastificadas, olhos abertos, atentos e brancos. Tudo causava um pavor em cada momento que eu enxergava, uma nova criatura humana mais horripilante que a outra. As coisas foram ficando mais bizarras quando o apresentador ficava apontando seu dedo para a câmera em direção à sua plateia. Os objetos sem vidas, roubando aparências humanas. Claro que eles não respondiam, porém, atrás da visão da câmera, pareciam se divertir, cochichar e murmurar um para o outro. Nos cortes dos seus diálogos, imagens ao público sem vida se comunicavam e, cada momento, eles pareciam mudar a posição das expressões faciais. Eu não controlava mais nada e o desespero ficou entalado em minha garganta, junto com o grito da minha boca. Seja lá o que aconteceu, demorou minutos. No entanto, pareceu que o tempo escapou para outra realidade, porque a madrugada estava demorando bem mais que o habitual. Em um certo momento, uma mulher com roupa de enfermeiro, usando uma máscara também semelhante do apresentador, como uma ave negra com um bico longo e apenas 2 buracos para mostrar seus olhos, carregava uma mesa com rodinhas, repleta de objetos pontiagudos e facas cuidadosamente guardadas. Enquanto a mulher posicionava os objetos no centro do palco, se movimentando e fazendo seu momento particular diante dos manequins, o apresentador foi se aproximando da câmera. Seus braços agarraram as 2 direções e o televisor tremeu como terremoto. Sua maneira de movimentar muito rápido as íris atrás dos buracos da máscara, mostrando que, de maneira alguma, aquilo é um homem normal como os outros. Ele parecia penetrar através do vidro do televisor, vislumbrar meus olhos e sentir o meu pânico. Demorou alguns momentos, balançando seu corpo e encarando como se conseguisse me enxergar. O meu corpo doeu ainda mais e pareceu que concretos de cimento foram deslizados em cada membro, porque tudo parecia insuportável e frio ao mesmo tempo. Ficou ainda pior quando ele disse meu nome, antes de voltar para sua posição. O gemido traiçoeiro mencionou as seguintes palavras: "Chegou o melhor momento tão aguardado do show, Richard."
A maldade surgiu em seus verbos, e o sotaque não existia mais naqueles segundos. Quando finalmente eu pude enxergar o horror, os meus braços tremeram demais e o controle remoto deslizou pelo meu suor aflito. O homem com a máscara de pássaro havia saído da visão da única câmera e voltou arrastando um manequim com os braços caídos de lado, as pernas moles e bem diferente dos demais, porque ele não assustava, não carregava uma expressão de ódio no meio dos sorrisos plastificados. Suas roupas eram como de uma princesa, cabelos cacheados, olhos azuis, maquiagem e sendo ainda mais real na sua fisionomia humana, quase que blasfemando para a realidade genuína. O lunático arremessou a caricatura no chão, apontou seu dedo na direção da câmera mais uma vez e cochichou algo com malícia. Não sabia se era para eles ou para mim. O seu sotaque falho, saindo de sua máscara de pássaro, gaguejou para uma piada final, socando suas coxas e sendo sufocado pelo seu próprio humor para finalizar o temor de sua apresentação. Enquanto ele tossia igual um doente de tuberculose, foi se arrastando, saindo por mais uma vez do alcance da minha visão. A estranheza não acabava por aí e já trouxe o pesadelo, algo tenebroso e surreal. Os manequins ganharam vida. Levantaram-se da plateia e foram direto para a mesa com as facas. Tomaram de posse os objetos, se movimentando lentamente, esfaqueando o manequim deitado no chão. Seus movimentos arrastados e excitados açoitavam a caricatura humana de uma garota debruçada. Isso é de mesmo. A coisa que realmente causou loucura na minha mente foi porque ela expulsava gritos e sangrava como se fosse uma pessoa de verdade. Não pude acreditar na cena que estava enxergando. Os outros manequins continuavam golpeando e penetrando sem parar, fazendo sua pele branca ficar com um tom de sangue. Essa cena durou mais que um minuto. Pareceram uma eternidade até que, após o massacre, a multidão feroz retornavam a seus assentos de plateia, arremessando as facas de volta do que sobrou do manequim destroçado. Voltei para a minha realidade, como se eu estivesse presente naquela carnificina. Encontrava-me coberto de suor, aterrorizado, com medos e meu coração bateu como um tambor em meu peito, acelerado. Parecia que eu havia despertado de um pesadelo e ainda continuando nele. Tudo pareceu um vago sofrendo sem gritar. Nem podia mais ouvir os sussurros que ignorei desde o início, mas no momento de brutalidade pude perceber com mais clareza. Parecia que em todo momento, desde o início da transmissão, vozes acompanhavam o chiado e representavam almas agoniantes na transmissão. Nesse vazio, não existia mais nenhum tipo de espetáculo. A plateia de manequins assassinos ficou silenciosa. O apresentador tinha sumido, e apenas mostrando a sua mesa vazia, com aquela gravura esquartejada adormecendo no chão da madeira. Nos segundos em que me encontrava-me saboreando todo o mal do mundo, qualquer coisa ruim que eu já poderia enxergar e que ainda viria a acontecer repugnante. Utilizando a máscara de sempre, apareceu uma visão das câmeras, causando nós em seus verbos, que ficaram ainda piores em uma linguagem própria, ainda mais lunático e perverso, observando o sangue derramando e os pedaços desmembrados do manequim que foi Bella. O fim da tortura veio junto com o som da TV em estática. Uns tons brancos anunciavam o fim do top show. Minha realidade voltou nos segundos em que meu cigarro, na última brasa, queimou a minha perna esquerda. Despertei de um devaneio, meu sono alucinógeno. Lembro-me das suas palavras tão frias, cruéis, vazias e impiedosas, seduzindo os telespectadores em geral com: "Esse é o espetáculo dessa madrugada. Estamos aguardando você mais uma vez." A televisão voltou a ficar sem sinal e logo desligando de forma automática. Desde esse dia, eu não conseguia ficar mais acordado. Pareceu uma cura para minha insônia, mas, na verdade, era uma escapatória da minha alma porque eu não queria mais permanecer na madrugada, e muito menos com o televisor ligado em tal ocasião. O apresentador, usando a máscara de pássaro, ficaria satisfeito em me ver mais uma vez apreciando seu espetáculo. Estou aqui para perguntar para você. Você já ouviu falar do show dos manequins? Bem-vindo à eutanásia. Até a próxima.